Já Diego Fernandes, esse cara que se candidata a ser o novo homem forte do futebol de São Paulo, prometeu uma surpresa para 16 de dezembro. Quero te ajudar a entender do que se trata. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças. Rapaziada, vamos nessa quarta-feira agitada com notícias atualizadas do São Paulo. Jorge Nicola tá trazendo informações para você atualizadas para não perder nenhum conteúdo do Tricolor Paulista. Deixa aquele like maroto, se inscreva no canal, tá? Se você quiser comprar camisa do São Paulo, clica aí na descrição ou clica aí na tela do vídeo aí do que tá passando aí, né? Tem um cardzinho, você pode selecionar o produto que você quiser. É uma parceria do YouTube Shop com o Mercado Livre e Caixopi, tá bom? É uma nova forma aí de você comprar itens do que você gostar, valeu? Olha, vamos seguir o vídeo aí que o vídeo tá quente, é muita informação. O Nicola tá trazendo informações muito boas aí do São Paulo nesta quarta-feira. Vamos pra cima, vamos seguir aí o vídeo agora mesmo. Bora falar agora sobre o São Paulo e Diego Fernandes, que segue causando e se promovendo às custas do tricolor, encontrou mais um jeito de ganhar 15, 20, 30 minutos de fama. O ex-empresário hora de falar sobre o São Paulo para responder o que o Diego Fernandes está prometendo para 16 de dezembro. Só para situar, Diego Fernandes é um empresário que se tornou um pouco mais conhecido quando intermediou a ida de Carlo Ancelotti para a CBF. Desde então, ao se declarar São Paulino, ele tem tentado cavar um espaço no tricolor. Primeiro, garantiu que teria R$1 bilhão para colocar no São Paulo. Depois, deixou vazar que já tinha um banco por trás desse projeto. No momento seguinte, começou a conversar com conselheiros. Percebeu que a comunidade do São Paulo não estava disposta a investir e apostar em alguém que tem bem pouco reconhecimento dentro do futebol. O que o Diego Fernandes fez para se manter nos holofotes? Ele conversou com o Miller, ex-jogador do Tricolor, e o Miller revelou que no dia 16 de dezembro o Diego Fernandes divulgará um grande presente, uma enorme novidade para a comunidade São Paulina. E a pergunta que eu mais recebi durante a live do canal do Nicola dessa segunda-feira foi do que se trata esse grande presente, essa bomba, essa surpresa. Pois bem, Diego Fernandes pretende apresentar no dia 16 de dezembro o seu projeto para o São Paulo. Todos os detalhes e como ele imagina ser capaz de mudar a realidade do tricolor. E o que pega é que muitos são paulinos já não confiam na atual diretoria de Júlio Casares, Carlos Belmonte, e preferem apostar no novo. Só que o Diego Fernandes não tem história dentro do São Paulo, não é nem sequer conselheiro, então não poderia participar ativamente da vida política do tricolor. E mais, o São Paulo desconfia da capacidade financeira do Diego e assegura que ele não tem como aportar R$1 bilhão como foi prometido. Mas, sobre a ideia de o São Paulo se transformar numa SAF, essa ideia não existe, ela não pode sair do papel, porque para virar SAF o São Paulo precisaria de uma mudança do seu estatuto. E para mudar o estatuto, haveria a necessidade da aprovação do Conselho Deliberativo. Dá para contar que a grande maioria dos integrantes do Conselho é radicalmente contrária à ideia de São Paulo se transformar numa sociedade anônima do futebol. Mas por que, Nicola? Porque ao virar SAF, São Paulo determina que todos os conselheiros passem a ser figuras meramente ilustrativas. Eles nunca mais vão ter autonomia nenhuma dentro da história do São Paulo. Ou seja, o atraso do São Paulo não se tornar um clube profissional, né, com uma gestão, na verdade, profissional, está ligada literalmente aí aos próprios conselheiros que querem se perpetuar, né, sempre ali mandando, tendo uma voz para poder tá ali dando opiniões, mandando embora, enfim, ter o seu cargo ali dentro do clube. E eles não abririam mão, né, se chegasse alguém colocasse um dinheiro. Eu não sei te dizer que esse Diego Fernandes seria uma boa opção. Se o São Paulo mudasse o estatuto dele, permitindo uma possibilidade de virar uma SAF no futuro, o São Paulo tem que pensar grande, pensar tipo os donos do Qatar, os donos do PSG, né, aquele cara lá que é multibilionário, pensar em algum sheik lá, né, alguém que tenha muita grana para injetar no São Paulo, porque o São Paulo tem que ter muito investimento. Então é isso, essa é a minha opinião. Deixe no comentário a sua opinião também, se o São Paulo tem que mandar esses caras aí
esses conselheiros aí baixar a bola, mudar o estatuto e atender à vontade do torcedor, né? Que é virar uma SAF mesmo, manter uma gestão profissional onde que tenhamos aí uma dignidade melhor. Vamos seguir com o vídeo porque tem muita informação, o Nicola tá trazendo muito bastidor legal aí. E tem notícia também sobre um zagueiro, né? Medina. Você vai acompanhar neste corte de vídeo aí. Vamos acompanhar agora. Boa noite, Nicola Medina voltou à pauta no São Paulo. Sabe de algo? Ele está de saída do Estudiantes. Procede? Bora checar essa história aqui, ó. Mandar mensagem para uma pessoa do próprio São Paulo. Boa noite. Mandei aqui. Se tiver alguma coisa, já conto para vocês, tá? São Paulo deve trazer mais um volante de mais qualidade técnica, na sua opinião? Marcos Alves. Marcão, sim. Inclusive, a busca de reforços do São Paulo hoje passa por um zagueiro canhoto que chega para disputar a posição com o Sabino, de um volante, de um segundo volante que possa jogar ao lado ou na função do Marcos Antônio, além de um camisa 10, tá? Essas são as prioridades já identificadas no São Paulo. Tricolor que pode buscar mais reforços, especialmente se o Oscar resolver se aposentar. Deixa eu ver se a minha fonte São Paulina já respondeu sobre o Medina. Importante. A pergunta que vocês tinham me feito era sobre Medina. Deixa eu até pegar mais detalhes, que aí a gente já dá a informação completa, tá? Christian Medina, 23 anos de idade. Eu fui o primeiro a contar que o Medina estava na mira do São Paulo, foi até durante o segundo semestre, né? Jogador de 38 jogos na atual temporada, nenhum gol e 2 assistências. Ele era do Boca Juniors, foi comprado pelos Estudiantes por 14 milhões e 600 mil euros. Mandei mensagem para uma pessoa de São Paulo, a pessoa respondeu assim, ó. A pergunta foi assim, ó. Medina do Estudiantes já teve seu nome debatido dentro do São Paulo? Alguém ofereceu, mas a conta não fica de pé. Questão financeira é um enorme impeditivo. Boa. E sobre Oscar? Tendência é parar? Vamos ver se a gente traz alguma atualização sobre o Oscar, tá bom? E qual o que você acha sobre esse assunto do Diego Fernandes? Roberto Nunes, assunto chatíssimo, e que todo dia volta aqui, mas não tem problema, a gente está aqui para responder, né? O Diego Fernandes é um empresário que até a metade do ano era um ilustre desconhecido. Ele era só conhecido de alguns jogadores porque ajudava os caras a trazerem dinheiro do exterior. Pois bem, não se sabe ao certo porquê, mas o Edinaldo Rodrigues convocou o Diego Fernandes para ser o intermediário da negociação entre a seleção brasileira e o Carlo Ancelotti. E a partir daí o Diego Fernandes se tornou um cara conhecido internacionalmente. Ele, inclusive, fez toda uma papagaiada, mandando fotos para jornalista para que pudesse publicar, para que ele tivesse os minutos de fama dele. Pois bem, a negociação acabou e ele acabou desaparecendo no mapa. Qual foi a estratégia dele para voltar aos holofotes? Ele é São Paulino e tem feito, nas últimas semanas, uma série de divulgações, todas elas destinadas a se associar ao São Paulo. Por exemplo, no GP de Fórmula 1 no Brasil, ele teve lá em Interlagos dando camisas do São Paulo para pilotos. E ele já chegou a prometer R$1 bilhão de aporte no São Paulo, dizendo que tem um banco disposto a ajudar, enfim. Os conselheiros que foram ouvi-lo saíram bem decepcionados, desapontados, dizendo que o projeto é muito fraco, é muito pouco, né, não para de pé, né? Para se manter nos holofotes, a última do Diego foi procurar o Miller, que é comentarista na mesa redonda, e prometer que no dia 16 de dezembro vai haver uma grande surpresa. E vocês desde ontem, Nicola, qual é essa surpresa? Qual é essa surpresa? O que eu consegui apurar é que o Diego pretende anunciar no dia 16 de dezembro a sua campanha, o seu projeto em relação ao São Paulo. Mas as pessoas do São Paulo que já o ouviram não confiam nele e entendem que ele está querendo apenas ganhar notoriedade e fama em cima do tricolor, tá bom? O São Paulo, o presidente Júlio Casares aproveitou o fim de semana para fazer um discurso a sócios do São Paulo. E durante esse discurso, em que ele agradeceu a uma série de apoiadores e fez aquela habitual média política, houve também espaço para promessas e frases importantes. Separei a principal delas relacionada à dívida e também à superávit. Segundo Júlio Casares, o tricolor terá sua dívida diminuída ao fim dessa temporada.
com direito a superávit, que nada mais é do que lucro no fim das operações de um ano. São Paulo que vem registrando prejuízo seguido de prejuízo, são anos tomando muitos milhões de reais de déficit. A frase do Júlio Casares depois dessas promessas, abre aspas, quem viver, verá. Só para contextualizar, São Paulo fecha 2024 com uma dívida de 968 milhões de reais. Ao fim do terceiro trimestre desse ano, a dívida já havia caído para 912 milhões de reais, então dá para entender que o São Paulo caminha de fato para a redução da sua dívida na temporada. O superávit é que parece mais apertado e pode depender da venda de mais um atleta daqui até o fim do ano. São Paulo, por conta de todos os gastos, não tem conseguido ficar muito abaixo da linha das despesas. Até por isso a necessidade de mais uma transferência. Antes de mudar de assunto, só registrar que Oscar recebeu alta do Hospital Albert Einstein nesse domingo, mas ainda não se decidiu sobre seguir jogando futebol ou não, e essa posição é apenas do atleta. A saideira do São Paulo, lateral esquerdo Nicolas, o meio-campista Pedro Ferreira e os atacantes Luca e Paulinho deixaram o Sub-20, vice-campeão paulista, derrota para o Santos nos pênaltis e vão direto para o CT da Barra Funda, onde ficarão em definitivo integrados ao elenco principal. Silmar Lima, quais as novidades do meu tricolor? Silmar, o São Paulo está em busca de reforços e já mapeou 3 prioridades, um camisa 10, um segundo volante e um zagueiro canhoto. Esses são 3 dos alvos do São Paulo para a próxima temporada. Agora, você sabe se o São Paulo e a New Balance vão renovar o contrato? O Adidas pode voltar em 2027. Vou mandar mensagem para o Eduardo Tony. Mas nunca escutei possibilidade de Adidas voltar. Tony, boa noite. Tudo em ordem por aí? Alguma chance de a Adidas voltar? Vocês já conversam com a New Balance, né? New Balance. Pela renovação, mandei aqui, tá? Assim que o Tony responder, a gente já conta para vocês. Mateuzinho do Vitória no São Paulo, é verdade, Nicola? Rodrigo, se houver necessidade de compra dos direitos econômicos, a gente pode desconfiar. O São Paulo não vai ter capacidade para grandes investimentos. E o Mateuzinho, deixa eu ver se ele continua vivendo um bom momento. O Vitória é que está em compasso de espera, né? Porque está tudo muito focado na permanência do time na primeira divisão. Se o Vitória ficar, a realidade é uma. Se o Vitória for rebaixada, aí a realidade é completamente diferente. Temporada do Mateuzinho, 39 jogos e 5 gols. Segue como titular absoluto, deu assistência na vitória contra o Internacional por 1-0, fez gol na vitória contra o Santos por 1-0, temporada de 39 jogos, 5 gols e 3 assistências, números inferiores ao do ano passado, quando fez 53 jogos, 6 gols e 10 assistências, jogador de 28 anos de idade, nascido em Capivari de Baixo, Santa Catarina. Nicola, boa noite. O Galopo vai ficar em definitivo no River. William, o que eu escutei é que o River Plate tem feito o possível para que ele não bata a meta de jogos, ou seja, o River não teria a obrigação de comprá-lo. O Galopo vinha sendo titular absoluto, peça importante do time, e era questão de tempo para que a meta fosse batida. E aí o River teria a obrigação de comprá-lo. A questão é que ele custa caro, né? Operação de 4 milhões de dólares e tal. E aí, por exemplo, contra o Tajeres não foi nem relacionado, contra o Ginásio não foi nem... Perdão, ele foi relacionado, mas nem saiu do banco. E aí, contra o Independente Rivadavia, contra o Boca Juniors, jogou só nos minutos finais. Foram 4 partidas em que ele não bateu a meta. Contra o Vélez Sarsfield, aí sim jogou 90 minutos. Então, é grande a chance de o Galopo não bater a meta. Isso significa que o River não quer contar com ele? Não. Os caras vão tentar ficar com ele, mas vão tentar numa condição menor, inferior àquela estipulada no contrato de empréstimo, tá bom? O Elton Cabral, só otário para acreditar em Júlio Casares, Belmonte, Rui Costa, a famosa diretoria do São Paulo. São Paulo abre a semana de treinos e pode ter até 4 novatos do Sub-20 contra o Corinthians. O lateral esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e o atacante Luca e Paulinho são avaliados por Hernan Crespo para o clássico de quinta-feira, depois de disputarem a final do Campeonato Paulista Sub-20 e ficarem com o vice-campeonato na decisão de pênalti. 4 garotos do Sub-20 do São Paulo
se reapresentaram no CT da Barra Funda e serão avaliados pelo técnico Hernan Crespo. Eles podem ser opções para o clássico de quinta-feira contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. O lateral esquerdo Nicolas, o meia Pedro Ferreira e os atacantes Lucas e Paulinho permaneceram na parte interna para a recuperação física nesta segunda-feira. A tendência é de que todos treinem no campo com o elenco na terça, quando o Crespo decidirá sua lista para o clássico contra o Corinthians, que será disputado na quinta-feira às 7h30 da noite, horário de Brasília, na Neoquímica Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Caso os jogadores não sejam aproveitados, voltarão para o Sub-20 para o jogo da Copa do Brasil da categoria, quarta-feira, no CFA de Cotia. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, deixa aquele like maroto, se inscreva no canal. Um grande abraço, vamos pra cima.